Olá, mulheres de excelência, aqui é a pastora Gláucia e eu quero trazer uma palavra poderosa para o seu coração neste dia. Uma palavra que pode transformar as suas perspectivas, as suas prioridades e os seus propósitos. Para isso, eu trouxe aqui a palavra de Deus que vai nos contar algo extraordinário. Você já deve ter ouvido sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois é, esse versículo é super famoso, palavras que o Senhor disse para Salomão. O que muita gente não lê é o capítulo anterior, que mostra o que estava acontecendo. Eu vou te contar rapidinho. Salomão estava inaugurando um templo majestoso para a adoração de Deus. Na verdade, esse projeto nasce no coração do seu pai Davi, o rei Davi. Mas Salomão conclui o templo, faz uma consagração poderosa e naquele momento a glória de Deus enche todo o templo. A glória de Deus, a Shekinah do Senhor, de tal modo que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Salomão fica tão maravilhado com essa glória de Deus que ele pergunta para Deus: Senhor, se um dia teu povo se desviar, se um dia nós pecarmos e fizermos o que é mal diante dos teus olhos, se um dia a fome nos abater ou os céus deixarem de dar chuva, se um dia o gafanhoto comer a nossa lavoura, uma praga de gafanhotos ou o povo ficar doente, se um dia nós formos levados como cativos por outra nação, se um dia nós perdermos uma guerra, Senhor, se nós orarmos, nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor vai ouvir a nossa oração? O Senhor vai perdoar os nossos pecados? Vai sarar a nossa terra? Então, nesse versículo 14, Deus está respondendo a Salomão, dizendo: sim, Salomão, eu farei isso. Se cerrar os céus, diz no versículo 13, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, aí então o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer para você que Deus está nos chamando para um outro nível de vida com Ele. Até agora, talvez, a nossa vida seja muito limitada a pedir a Deus: Senhor, eu preciso disso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, faça daquele modo, ó Senhor, te pedimos dessa maneira, pedindo coisas ao Senhor. Mas na verdade o Senhor está despertando os seus filhos, o seu povo, aqueles que têm o seu nome, aqueles que têm o seu sangue, a marca do sangue do Cordeiro, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, aqueles que conhecem o poder de Deus. O Senhor está nos chamando para uma grande obra dele sobre a terra, para um grande avivamento, para um grande derramar da sua presença. Assim como ele encheu o templo de Salomão com a sua glória, o Senhor deseja encher todas as nações com a sua glória. E talvez nós não tenhamos dimensão na fé daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para ajudar você a vislumbrar, a visualizar aquilo que está no coração de Deus para esse tempo, eu recorri a grandes momentos na história da igreja, grandes momentos de avivamento, grandes tempos do derramar do Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com você algumas dessas experiências. Por exemplo, na República Democrática do Congo, houve uma jovem, e essa jovem começou a orar, sozinha, começou a orar e a
Senhor. Senhor, vem com a tua presença sobre a minha nação. Vem sobre o meu povo com a tua presença. Vem, Senhor, e transforma a minha nação com a tua presença. Irmãos, irmãs, a presença de Deus foi derramada sobre a República Democrática do Congo e houve um grande avivamento e muitas conversões e muitas curas e pessoas se arrependendo dos seus pecados por causa de uma jovem que resolveu orar invocando a presença de Deus. Na Argentina, houve um jovem chamado Alexandre, ele era um seminarista. E dizem os relatos que um dia ele estava olhando para o céu à noite e o céu estava muito estrelado, muitas constelações, e ele ali vendo a glória de Deus naquelas estrelas e ele orando e ele clamando: Senhor, vem com a tua presença, vem sobre a minha nação. De repente aquele jovem começa a sentir algo diferente. Ele então começa a correr para dentro do Instituto Bíblico, onde ele residia, junto com outros seminaristas, junto com outros jovens, e aquela glória de Deus começou a acompanhá-lo, indo atrás dele, e foi enchendo todo aquele Instituto Bíblico. E os professores e alunos começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a glorificar a Deus, começaram a chorar quebrantados diante do Senhor, e a glória de Deus foi se expandindo por toda aquela cidade, por todo aquele lugar, as pessoas clamando por arrependimento, clamando por perdão de seus pecados. Em 1905, na Índia, uma jovem começou a orar sozinha 2 vezes por dia, chamando a presença de Deus, clamando pela presença de Deus, clamando pela salvação sobre a sua nação. E depois ela começou a reunir outras pessoas junto com ela 2 vezes por dia. Houve um grande mover do Espírito Santo. E no dia 29 de junho de 1905, o poder de Deus então desceu sobre aqueles jovens, sobre aquelas jovens, de uma forma poderosíssima. E algumas começaram a cair no chão, outras levantando suas mãos, pulando, gritando. E de repente uma jovem ficou como que incendiada, pegando fogo. A sua amiga, olhando para ela e vendo que ela estava incendiada, correu para pegar um balde de água, achando que ela estava queimando fisicamente. E quando ela voltou com aquele balde de água para jogar sobre sua amiga, ela observou que aquele fogo não era natural, era o fogo do Espírito Santo queimando a sua amiga. E ela começou então a orar e a clamar, a orar e a clamar junto com elas, e aquele fogo incendiou toda aquela cidade da Índia com um grande mover do Espírito Santo. Na Coreia do Sul, em 1907, um grande avivamento aconteceu. Uma irmã Pingyang começou 4 horas de oração por dia. Eles chegaram a reunir 1.500 pessoas. E num dia de culto que começou às 7 da noite, parecia que os céus estavam fechados. Parecia que a oração não subia aos céus. Então o presbítero começou a confessar os seus pecados, e outro irmão começou a confessar seus pecados, e outra irmã começou a confessar seus pecados, e as pessoas começaram a confessar os seus pecados. Então o Espírito Santo foi derramado com grande poder, e aquele culto que começou às 7 da noite foi terminado às 2 da manhã. E eu quero dizer para você que nós precisamos começar com confissão de pecados, porque o pecado e a glória de Deus não combinam, assim como a água e o óleo não se misturam. Finalmente, eu quero contar para você sobre John Wesley, um grande avivalista da história da igreja, pai do metodismo. E quando ele pregava para cerca de 20.000 pessoas, as pessoas eram tão impactadas com a glória de Deus, com o poder de Deus, que as pessoas se contorciam, rolavam no chão, caíam como mortas, confessavam seus pecados, eram batizadas com o Espírito Santo, aceitavam a Jesus, porque a glória de Deus estava sobre a vida de John Wesley e ele clamava pela presença de Deus. Alguns lugares as prisões foram fechadas
porque as pessoas que cometiam delitos já se confessavam antes e chegou a um ponto de que não havia mais delitos e criminalidade na cidade, porque as pessoas estavam vivendo uma vida nova a partir da presença de Deus. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós queremos um Brasil sarado, nós queremos um Brasil liberto, nós queremos um Brasil arrependido. E por onde vai começar esse avivamento? Por onde essa glória de Deus virá? Pelo povo do Senhor. Há uma chave que o Senhor entrega nas nossas mãos para abrirmos a porta do avivamento, arrependimento, oração e clamor. Que Deus te abençoe, faça parte do mover de Deus para os nossos dias. Amém.